Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de 31 a 36. Assim diz a palavra de Deus: Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos das coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunha daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra, porque ela sempre fala e sempre confronta os nossos pecados, mas também nos traz consolo, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser transformados nessa noite e ser impactados pela presença do Espírito Santo e por quem Cristo é e o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Essa é a nossa oração em Cristo que a fazemos. Amém. Meus irmãos, a diferença, o ser diferente, durante toda a história, foi significado de guerras e conflitos. Várias vezes, quando nós falamos de diferença, nós podemos ver como ela causou divisão entre as pessoas. Por exemplo, as lutas raciais na África e nos Estados Unidos. A simples diferença de cor fizeram com que pessoas se dividissem, pessoas se maltratassem, pessoas se odiassem, simplesmente porque a cor de alguns não era igual à dos outros. Ou as diferenças de classes sociais, por exemplo. Nós vivemos em momentos que há desprezo de uma classe para outra, que há ódio de uma classe para outra, há injustiças que diversas vezes nós sabemos que ocorreram. Outro problema que a diferença causou foi nas nacionalidades. Isso já é desde os tempos bíblicos. Judeu não se dava com samaritano, judeu não se dava com romano. E hoje, trazendo para os nossos dias, nós vemos pessoas que brigam lá na Europa porque não são europeus, não fazem parte da minha nação. E nós temos também a diferença. E as diferenças, fora de Cristo, levaram à desordem. Mas em Cristo, elas levam à esperança. Enquanto as diferenças, tanto de nacionalidades, sociais e até raciais, levaram apenas a guerras, apenas a conflitos, a diferença em Cristo Jesus levou à esperança. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre Jesus. Nele, a diferença se faz esperança. Em Jesus, a diferença se faz esperança. João, quando ele está escrevendo essas coisas, ele tinha acabado de dizer sobre quem era Cristo. Se os irmãos olharem no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ele vem dizendo que o Verbo se fez um de nós, ou seja, Jesus Cristo desceu da sua glória e habitou entre nós. João também nos conta sobre João Batista, que pregava sobre a vinda do Messias, que batizava em nome do Messias. Nós vemos quando Nicodemos conversa com Jesus, por exemplo, e Jesus mostra que o que ele fala, o que ele é diferente do que os outros falavam. É por isso que ele fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Algo que Nicodemos nunca tinha ouvido
mesmo sendo alguém conhecedor das leis de Deus. Jesus é apresentado por João como alguém totalmente diferente. Diferente do que nós somos, diferente na sua fala, diferente na sua missão, diferente no seu modo de agir. E a diferença dele causou e impactou essa terra. E a diferença que Cristo é nas nossas vidas é o que nos pode trazer esperança. Por isso, em primeiro lugar, a sua origem está acima das demais. A diferença na origem de Deus, na origem de Jesus, é o que faz ele estar acima dos outros. E o texto é claro: aquele que veio do alto é superior a todos. Ele não só é diferente, como também é superior. Nós falamos apenas daquilo que nós vemos e conhecemos, daquilo que livros nos deixam estudar, enquanto Cristo fala daquilo que ele viu e ouviu quando ele estava com o Pai na sua glória. João mostra que Jesus, por ter nascido homem e apesar disso, ainda é Deus. Jesus Cristo, o verdadeiramente Deus e o verdadeiramente homem. Nós somos limitados porque nascemos nessa terra, porque somos originários dessa terra, mas Cristo é ilimitado, porque Ele veio do alto. Ele é inimaginável e as coisas que Ele faz são inimagináveis. Ele uniu a si mesmo na humildade, quando Ele era o rei sobre todas as coisas. Ele assumiu a fraqueza de um homem, quando Ele tinha a fortaleza em Deus. Ele assumiu a mortalidade, quando Ele era eterno. Jesus Cristo fez tudo isso para ser a vida para nós que estávamos mortos. A sua diferença na origem, de onde Ele veio, fez com que Ele conseguisse ser a justiça para nós que estávamos em pecado. Jesus é o governo para nós que andávamos sem direção. Jesus é a luz que veio do alto para nós que andávamos em escuridão. Jesus é a palavra para nós que estávamos perdidos. Jesus é a família para nós que estávamos sozinhos. Jesus é tudo no nada que nós éramos. Ele se fez diferente e Ele é diferente para que Ele seja tudo isso na nossa vida. Meus irmãos, a essência de Jesus é diferente de nós, porque Ele veio de outro lugar, Ele veio dos céus e habitou entre nós. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Hebreus nos diz isso. E o que isso faz diferença na nossa vida? Saber que Jesus Cristo é diferente de nós, que a sua origem é diferente da nossa. O que isso faz de diferença para nós hoje? Isso faz diferença porque Jesus é o plano perfeito de Deus para mim e para a sua vida. Jesus é o Filho de Deus que veio dar a vida por nós. Assim como Adão uma vez caiu lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo é aquele que cumprirá, ou melhor, que cumpriu todas as coisas em nosso lugar. Jesus é a ponte que nós precisávamos e precisamos para chegar até Deus. E Ele só poderia se fazer papel de mediador porque Ele veio de outro lugar, porque Ele era perfeito, porque nele não havia pecado. Nós lemos o texto de Isaías que diz que os nossos pecados caíram sobre Ele. Apenas Jesus poderia suportar a ira de Deus e os nossos pecados sobre Ele. Jesus é o único que poderia morrer a morte que era nossa. E por isso que Ele precisava ter uma origem diferente. Só Ele poderia suportar tudo isso. Só Ele poderia trazer a esperança para um povo desesperado. Jesus, onde a diferença se faz esperança. E isso deveria
alegrar os nossos corações, porque em Jesus nós podemos confiar. Nós temos até aquela música, nele, o nosso amigo, nós podemos confiar. Entender que Jesus Cristo é essencialmente diferente de todos, nos leva a ter maior certeza que Ele nunca nos deixará. Em quem você prefere confiar? No Criador do universo ou naquele que foi criado pelo Criador? O que eu quero dizer com isso é que muitos, e nós muitas vezes temos admiração por determinados homens, por determinadas personalidades que surgem no nosso mundo. No entanto, em alguns momentos acreditamos que essas pessoas são uma espécie de libertador para as nossas vidas. Nós acreditamos que o político fará mudanças que nós precisamos, como no futuro alguns acreditam Jair Bolsonaro fará mudanças no Brasil. Ou melhor, nós olhamos para Martin Luther King e falamos, nossa, ele foi um libertador. Mas nós esquecemos que o verdadeiro libertador foi Jesus Cristo. Nós olhamos muitas vezes para Nelson Mandela, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 93. Mas nos esquecemos que Jesus nos dá a paz que excede todo entendimento. Nós muitas vezes olhamos para Calvino e vemos que ele foi um grande reformador. Mas esquecemos que Jesus é aquele que divide a nossa época em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós devemos olhar para as pessoas e admirá-las, mas nunca esquecermos que eles são criaturas do Deus, são criaturas criadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo sim, é tudo, enquanto esses foram instrumentos nas mãos de Deus. Homens que fizeram a história, que foram reconhecidos pelos seus grandes feitos, mas nenhum deles se compara a Jesus Cristo, porque Ele é em si mesmo todas as coisas, e essas pessoas foram simplesmente criadas por Ele. Mas em Jesus Cristo, nós encontramos a diferença que se faz esperança, também pois sua palavra é superior às outras. Versículos 32 e 33, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos creem no que ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho, confirma que Deus é verdadeiro. A diferença entre Jesus e nós fica ainda mais clara neste versículo, porque as palavras de Jesus são diferentes das nossas. Percebam que quando muitas vezes nós falamos, nós queremos machucar alguém. Tiago diz que a nossa palavra muitas vezes é carregada de veneno, enquanto a palavra de Cristo só trazia a vida eterna. Ele falava daquilo que ele tinha visto com o Pai. Tudo que Jesus fala é porque ele conheceu do Pai, e porque o Pai era bondoso, então Jesus Cristo também era. Jesus Cristo nunca falava apenas dele simplesmente, mas ele falava aquilo que Deus dizia que ele falasse. Versículo 19 do capítulo 5 de João diz que eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que o Pai o manda. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. As palavras de Jesus não possuíam dúvida, ele falava com certeza. E como Pedro disse no capítulo 6, versículo 68 de João, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Enquanto nós falamos coisas que muitas vezes não edificam, Jesus falavam coisas que edificavam. Ele trazia a vida através das suas palavras. Muitas vezes na nossa boca saiu xingamentos, saiu fofocas, mentiras e discórdias. Diariamente nós fazemos isso. Alguém nos liga e fala assim: onde você está? Você diz: estou chegando, quando na verdade você nem saiu da sua casa ainda. Nós contamos mentiras diariamente,
Mas Jesus trouxe palavras que foram verdade, e verdades que transformaram toda a história. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Luiz dizendo que Jesus é a verdade, num mundo onde nós relativizamos todas as coisas. E nada mudou, meus irmãos. As pessoas nos odiarão ainda por falarmos a verdade e por amarmos Cristo Jesus. A verdade sempre foi odiada pelo mundo. Jesus sempre foi odiado pelo mundo. O texto diz que pessoas não acreditavam no que ele dizia, pessoas não aceitavam o seu testemunho. E nós sabemos que elas ainda não aceitam. Nós pregamos, e muitas vezes as pessoas não aceitam o nosso testemunho. As palavras de Jesus são diferentes até mesmo das palavras de João Batista. Enquanto João Batista batizava na água, Jesus trazia um novo batismo, um arrependimento, um batismo com o Espírito Santo. Olha as palavras dele a Nicodemos, diferente de todas as outras, algo que vai além de tudo que as pessoas tinham ouvido e visto. Jesus traz palavras que ninguém mais traz. O Messias traz a mensagem que vem do alto, ou seja, ele traz um arrependimento verdadeiro, Jesus Cristo. Meus irmãos, muitos rejeitariam essa palavra, mas muitos aceitam essa palavra. E quando aceitamos as palavras de Jesus, aceitamos a palavra do próprio Deus, porque Jesus falava aquilo que Deus o mandava. Viver pela palavra de Jesus é viver por Deus. Mas vai além disso, é também ter certeza que Deus nunca nos enganará, que Deus nunca mudará o que Ele já disse. É confiar plenamente nele. Deus não é igual a nós, suas palavras não são como o vento que logo passam, suas palavras permanecem para todo sempre. Uma comparação que pode ser feita é aquela que está em 1 João capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. As nossas palavras são diferentes da palavra de Cristo. E é interessante como nós mentimos diariamente. A revista Veja uma vez disse que a mentira se tornou um bem necessário na sociedade. Mentimos a todo momento para fazer uma festa surpresa. Mentimos porque muitas vezes o nosso chefe pede para dizer que nós não estamos. Mentimos em pequenas coisas. Diariamente fazemos isso. A língua levou as pessoas a estarem mais perdidas. Meus irmãos, isso mostra o abismo entre Jesus e nós. O abismo entre o que nós deveríamos ser e o que nós somos. Diariamente cometemos pecados. Diariamente o nosso falar é amargurado, pessimista, desencorajador. Quantas vezes nós já acordamos reclamando do nosso dia? Ou quantas pessoas você conhece que você pergunta, tudo bem? Por que tudo bem? Acordei hoje. Diversas vezes, meus irmãos, nós somos assim. Diversas vezes nós esquecemos que Jesus Cristo teve palavras boas, e Ele dizia coisas boas, e nós deveríamos imitar o exemplo dEle. Dizer coisas como Ele dizia, confiarmos nele para dizer sobre o Evangelho. Jesus pregava o Evangelho, Jesus falava do amor, Jesus tinha palavras de vida eterna. Por que será que nós não repetimos isso? Por que será que nós não pregamos mais a Cristo às outras pessoas? Se a natureza anuncia a Deus, se a Bíblia anuncia a Deus, se Jesus anuncia a Deus, por que muitas vezes nós não anunciamos e na nossa boca só se encontra palavras tortas, venenosas e que desencorajam os nossos irmãos? Jesus era diferente. E agora eu quero contar uma história para vocês que aconteceu no século XIX.
4 repórteres aguardavam a vinda de um grande político para a cidade deles, lá nos Estados Unidos. Contudo, esse político não chegou. Ele teve algum problema que não o fez chegar na cidade dos repórteres. E eles ficaram injuriados. O que eles fariam agora? Não teriam uma matéria para publicar no outro dia. Então eles se reuniram e resolveram criar uma matéria. E a matéria que eles criaram foi a seguinte: a grande muralha da China caiu. E publicaram. O que vocês imaginam que aconteceu? A China recebeu essa publicação e não gostou nem um pouco. Ficou irada contra o Ocidente. O que eles pensam para dizer que a grande muralha da China caiu? E então eles começaram uma revolta lá na China, matando e perseguindo todos os ocidentais. E nessa época foi conhecida a grande revolução dos Bolshers. Uma revolução responsável por matar milhares de ocidentais. E entre esses milhares estavam cristãos. Porque 4 repórteres não souberam usar a língua, não souberam usar a sua boca. E falam palavras que eram inverdades, falaram mentiras. Como nós temos usado a nossa boca diante de Cristo, que tem as principais palavras para a nossa vida. Mas não para por aí o texto. Jesus, a diferença que se faz esperança, pois sua obra é maior que todas. Versículos 34 e 35. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Meus irmãos, aquilo que Jesus realizou nessa terra é maior do que qualquer coisa que nós realizaremos. A missão que ele teve é diferente de todas as outras. A ideia de João é mostrar que a vinda de Jesus Cristo faz parte do todo o plano de Deus e do plano da redenção de Deus. Não há como entender claramente quem é Jesus se não entendermos o que ele veio fazer aqui. Jesus, como um de nós, envolve toda a história bíblica. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam da vinda do Messias. E o Novo Testamento fala da vinda do Messias e que nós deveríamos crer nela. Todos falam sobre o Messias, porque a sua obra, porque a sua missão era diferente. É por isso que Paulo, no capítulo 11 de Romanos, versículo 36, diz: porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Tudo foi criado por Jesus Cristo, tudo acontece por Jesus Cristo, e tudo dá glória a Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é diferente de todos. Meus irmãos, desde a queda ao prenúncio da vinda de Jesus, Deus disse que haverá o descendente que pisará a cabeça da serpente, Jesus Cristo. A Bíblia toda fala sobre a missão do Messias. Diferente é essa missão, porque não há nenhum profeta que tenha falado como Jesus falou, pois nele habitava a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito habitou em Jesus Cristo, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. Desde a mais pequena até a maior, Jesus Cristo cumpriu. Por mais que Davi, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, qualquer outro personagem bíblico que você conheça, tenha feito grandes coisas, Jesus Cristo fez maiores ainda. Porque ele é o Filho de Deus, porque suas palavras eram diferentes, porque a sua missão era diferente, porque a sua missão era especial, e ninguém se iguala a Jesus Cristo. O seu testemunho é único, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele. E por que será que o texto diz que o Pai ama o Filho? Isso chama a sua atenção?
Você já reparou que a Bíblia diz que o pai ama o filho diversas vezes? E por que isso deveria chamar-nos a atenção? Porque o pai amar o filho nunca perturbou a missão de Jesus. Jesus nunca se achou grandioso demais ao ponto de dizer: eu não preciso do pai. Mas pelo contrário, pai e filho, filho e pai sempre se deram muito bem. Jesus sempre se deu muito bem com Deus, e Deus sempre se deu muito bem com Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo era vir aqui. Ele obedeceu, por mais que ele sofresse. O filho que obedece. Jesus, nesse versículo, que o pai ama o filho, ele é coroado com toda a supremacia da divindade. O amor do pai pelo filho nesse evangelho é recorrente. João diz que o pai dá a glória ao seu filho, porque amava antes da fundação do mundo. O amor do pai para o filho é o padrão do amor para nós com os crentes, com os nossos irmãos. É o padrão do amor de Deus para conosco. É importante entender que o pai ama o filho do mesmo jeito que ele nos ama. E porque a missão do filho foi nos fazer irmãos, filhos de Deus também. E aqui nós aprendemos algumas coisas. E a primeira delas, Jesus nunca se achou orgulhoso demais. Jesus nunca se achou soberbo demais. Porque todas as coisas estavam aos seus pés. Mas ele nunca tentou ultrapassar a glória do Pai. Jesus nunca ultrapassou e nunca disse não ao seu Pai, a Deus, mas ele obedeceu em todas as coisas. Isso é diferente de nós. Ezequiel, ou melhor, Obadias, diz que a soberba nasce no nosso coração. E nós acabamos construindo imagens irreais de nós mesmos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso amor próprio exagerado. Jesus nunca se viu assim. Nós deveríamos copiar isso, deveríamos ser humildes como Jesus é. Olhe para a sua vida com humildade. A missão de Cristo foi dar a vida por nós, abrindo a mão de sua glória. A missão dele era diferente. A nossa missão é louvá-lo, adorá-lo e honrá-lo pela salvação que ele nos deu. Jesus deu a vida por nós e nós agora devemos viver por ele. A missão dele é diferente. E o texto termina, versículo de número 36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O ápice de tudo o que havia dito. Jesus não é como nenhum profeta, como nenhum outro que existiu, existe e existirá. Ele é o único e diante disso só há uma escolha: crer ou não crer em Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós abrimos mão de uma vida de pecados. Quando nós não cremos em Jesus Cristo, nós abrimos mão da vida eterna. Diante de Jesus Cristo só há uma escolha: crer ou não crer. Quando a Bíblia diz sobre crer, ela não está simplesmente dizendo sobre um sentimento, mas sobre um compromisso com Deus. Quando a Bíblia diz sobre crer, ela quer dizer: abandone quem você é, para se tornar mais parecido com Cristo todos os dias, para ter palavras diferentes, para negar-se a si mesmo, para ter uma missão diferente, para honrar e adorar a Deus todos os dias. Crer em Jesus Cristo é viver cada dia das nossas vidas como uma realidade, entregando-se totalmente a Ele. É uma vida diferente, é uma vida com Cristo, é uma vida que é guiada pelo poder do Espírito Santo.
E quando nós escolhemos isso, nós estamos agradando a Deus. Mas o texto diz que aquele que não crê em Jesus Cristo e nas suas palavras, se mantém rebelde contra Ele. E não é apenas o fato de morrer, mas é o fato de estar fora da comunhão com Deus. Não crer em Jesus é estar longe de Deus, é estar longe das vontades dEle, é estar longe daquilo que Ele quer para a nossa vida. A ira de Deus é a sua resposta àqueles que não receberam a Cristo, quando Ele se doou e fez-se homem. O fato da ira de Deus permanecer sobre alguns parece estranho para muitos hoje, mas é um fato bíblico. Aqueles que não creem em Jesus vão para o inferno, longe da presença dEle e da comunhão com Ele. Diante de Cristo, só há uma escolha: crer ou não crer. Só podemos falar da ira de Deus quando nós entendemos que o amor dEle foi grandioso com a nossa vida. Por isso, eu quero contar uma história para vocês e encerrarei com ela. Havia um homem muito rico, e ele concentrava toda a sua riqueza em obras de arte. Ele comprava diversos quadros, quadro de Davi, quadros grandiosos, pintados por Michelangelo, e por aí vai. E entre esses quadros, ele tinha 4 que ele gostava mais, eram os principais da sua coleção. E esse homem também tinha um filho, qual ele levou para uma viagem, e no meio dessa viagem, seu filho faleceu. Houve um acidente e o seu filho morreu. Então um amigo dele, vendo a tristeza, resolveu fazer um quadro do próprio filho que havia falecido. E para consolá-lo, entregou o quadro. O homem ficou tão feliz que pegou esse quadro e colocou entre aqueles 4 que ele mais gostava e que eram os mais importantes da sua coleção. Passou-se o tempo e esse homem rico morreu. Mas antes de morrer, ele fez um testamento, dizendo: gostaria que todas as minhas obras de artes fossem leiloadas, e todo o dinheiro arrecadado fosse para uma instituição. E essa instituição teria que fazer uso desse dinheiro para cuidar de pessoas com mais necessidades. Então o seu mordomo pegou os quadros, foi até o leilão e abriu o leilão. E quando ele abriu o leilão, todos esperavam ansiosos pelos 4 principais quadros. No entanto, o primeiro quadro a ser leiloado foi o quadro do filho dele. E todos olharam com estranheza. Nossa, o quadro do filho? E então começou-se o leilão. E ninguém dava nenhuma oferta pelo quadro. Até que uma pessoa levantou e falou: eu compro esse quadro. E então ele leva o quadro do filho. E todos ansiosos para agora os 4 quadros, o mordomo, ao invés disso, acaba o leilão e diz: quem comprou o quadro do filho tem direito a todos os outros quadros. Quem tem o filho tem tudo. Meus irmãos, se a fé no filho foi o que Deus quis usar para nos salvar, é nele que nós devemos crer. É em Jesus Cristo. Porque nele a diferença se faz esperança. Pois ele veio de um lugar diferente. Porque as suas palavras eram diferentes. Porque a sua missão era morrer por mim e por você. Confiar nele é tudo que nós podemos fazer. Crer em Jesus não é opcional, mas essencial. É uma decisão de vida ou morte que não pode ser negligenciada em nenhum momento da nossa vida. Feche seus olhos
Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E o cuidado maior que nós vemos foi Jesus Cristo, morrendo a nossa morte e nos trazendo a vida eterna. Obrigado porque Jesus Cristo não é como nós. Obrigado porque em Jesus Cristo, todas as diferenças que Ele tinha conosco se fizeram esperança. E nós agora podemos crer nele, podemos confiar nele. Obrigado porque Ele é o Deus que se tornou homem para morrer a nossa morte. Obrigado porque Deus, Jesus Cristo tem palavras diferentes. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mostre todos os dias Jesus Cristo, e nós creiamos cada dia mais no sacrifício dele, e que isso não seja opcional nas nossas vidas, mas seja essencial. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.